que eles têm calcinada dentro da alma, de tal forma que não sentem o pulsar dos seus espíritos, não compreendem a evolução da alma, do espírito, como ser desencarnado, não compreendem as aspirações do gênio. Tudo é a matéria. Mas a matéria dá o que tem, e nada mais pode dar, porque Deus não lhe concedeu mais. A matéria é forte, dá o corpo e o sangue, mas não pode dar a inteligência, não pode dar a compreensão, não pode dar a afetividade, não pode dar encorajamento altruístico, e tantos outros atributos. Querer emprestar a matéria, tudo isso, é querer a supremacia do corpo. Não. Assim não pode ser, e claramente demonstra a razão espírita. Quando aceitamos a inexistência do espírito na terra, como homens, grande decepção nos aguarda ali em campo, e, verificando o engano em que vivemos, quase que maldizemos a ciência, porque nos deu tudo, menos o A, B, C da vida. Nós, os espíritos ainda não elevados pelo conhecimento da sabedoria eterna, compreendemos a incerteza que passa no cérebro desses homens, a quererem realizar uma vida transitória e terrena, sem privilégios espirituais. Materialistas que chegam ao ponto de afirmar com segurança que, se tal ou qual pessoa da sua família se manifestasse, dizendo, aqui estou, eles negariam o testemunho dos seus próprios olhos. É demais. Faz pensar que é o orgulho humano que se revolta, querendo apanhar toda a ciência divina dentro das frágeis paredes de um cérebro, que amanhã apodrecerá na cova. Ah! Meus amigos, será possível que não possam compreender a grandeza do cristianismo? Será possível que não possam compreender os predicados e os defeitos enormes que as almas são capazes de conter? Amor, ódio, sinceridade, falsidade, altruísmo, indiferença, fidelidade, ternura, maldade, tudo isto pertence ao espírito, de quem são tributários. Será que vós podeis conter esse acúmulo enorme de sentimentos contraditórios dentro de um cérebro que não resiste a uma dor de cabeça? É concepção estreita. É demais. Eu posso falar, por muito tempo acreditei que o homem era tudo, o rei da criação, que o homem era o músculo, era o cérebro. Por muito tempo assim pensei, mas, o correr dos tempos me fez despertar, como espírito, já se vê, e eu, no espaço ainda, meditei na compreensão de que eu existia. Eu tinha personalidade, eu não era um cadáver. Comecei a refletir sobre mim mesmo, como ter certeza de tudo isso. Foi-me permitido visitar os meus, com o mesmo esforço de inteligência procurei compreender, todos de preto. O que teria acontecido, porque se enlutam. Todos choravam. De vez em quando uma lágrima furtiva apanhada por um lenço branco, de vez em quando uma referência ao meu nome. Compreendi, se choram é porque pensam que eu não existo mais, e no entanto aqui estou. Fiz tudo, quando ali penetrei, com a força do meu espírito para sentirem a minha presença, baldado esforço. Ninguém me acudiu. Afastei-me daquele lugar, fui levado por outros espíritos como eu, antigos amigos. Eu pude compreender a verdade. Eles não tinham corpo. Eu olhava-me e não tinha corpo. Eles eram uma forma, e eu olhava-me também, era uma forma. Fui compreendendo a situação. O mais belo e de saber agora, uma certa ocasião, não posso dizer um dia, nem uma noite, porque o espaço não os tem. Em certa ocasião, reunimos-nos todos à margem de uma grande relva e de lá ficamos nós, os sábios, transformados em aprendizes. Quando nosso mensageiro bendito, o espírito diretor compareceu, falou de maneira empolgante. Que nós já não éramos corpo e sim espíritos, que havíamos desempenhado nossa tarefa na terra, alguns a contento, outros não. A verdade o mostraria um dia. Nós compreendemos, afinal, quem fomos, e por que ali estávamos, e fomos recebendo os fluidos, que representam o que necessitávamos, e todos prontos a seguir o rumo da beleza da vida eterna. Não fui doutrinado como certos espíritos, a minha doutrinação foi bela. No espaço,
Tudo compreendi e vim a saber, como espírito. Como homem na terra fui um cientista. Não quero ter falsa modéstia, eu fui um estudioso, embora não me considerasse um sábio, no espaço, um espírito começando a viver e a crer. Aqui estou, meus amigos. Em qualquer situação da vossa vida não vos esqueçais da misericórdia de Deus. Não duvideis da imortalidade da alma. A alma vive e o corpo perece, a alma ressurge. Deus vos guarde, e conceda a luz ao meu espírito. Francisco de Castro. Em 23 de agosto de 1940. Obedeçamos à caridade. Meus amigos, meus irmãos, eu vos desejo a paz bendita que vem de Jesus. Essa paz que o mundo não aceita porque não a compreende, em meio à turbulência agitada em que vive. Essa paz que tranquiliza as almas pela segurança do amor de Jesus, a que o mundo não dá atenção, porquanto se envolve nas misérias morais de que é farto. A vida transitória que todos atravessam, pode ser uma vida proveitosa, ou, ao contrário, transformar-se em uma vida inútil. Proveitosa, seria ela se os pensamentos e os atos tivessem as normas traçadas pelo Divino Cordeiro de Deus. Improfícua será a vida que transgride estes mandamentos. O espírito envereda pelos caminhos ímpios, pelo caminho errado, pelo pendor de seu caráter, pela falta de quem o encaminhe no caminho cristão. Não vos esqueçais, meus irmãos, não é demais lembrar sempre a esta casa que os 3 elementos do cristianismo, no dizer daquele grande apóstolo aos gentios, são fé, esperança e caridade, e que, ainda no dizer do grande apóstolo, a caridade supera todas as outras. Por conseguinte, nesta casa, antes de tomada qualquer resolução, consultai sempre o vosso íntimo se não fugistes ao preceito ordenado pela virtude e caridade. Ela que vos move o coração em favor dos infelizes, que vos leva ao pé do leito dos sofredores para minorar-lhes as dores ocultas. Ela que vos faz amar todas as criancinhas infelizes do mundo, os órfãos. Os órfãos, necessitados, precisam de todas as criaturas, desvalidos que são, pela falta de proteção e afetos naturais, mandados por Deus para os proteger. Eles andam errantes pelo mundo, sem casa, sem arrimo, abandonados ao léu da sorte. E, quando, por infelicidade, são eles espíritos rebeldes, almas que necessitam de direção, quantas vezes padecem sem ter uma criatura humana capaz, que tenha caridade para dizer, basta. Chega. Mas, são eles os filhos prediletos de Jesus, que não têm o amparo do mundo, mas têm o seio do Divino Mestre para os aconchegar, enternecido. Ele, Jesus, disse a todos os homens, não são os sons que necessitam de amparo e sim os fracos. Não são os perfeitos, os justos, porque eles sabem se encaminhar na vereda do bem. Os infelizes são os desviados dela, cujas almas não contêm virtudes. São esses, exatamente, que precisam mais do aconchego da parte de todos. Amai as criancinhas, amai-as muito, e lembrai-vos que nós todos, que somos espíritos, e vós que ainda palmilhais o chão em que viveis, fostes também crianças. Lembrai-vos do que sofrestes nesta vida transitória, para passar da criancice para a adolescência. Queridos irmãos e meus amigos, fizestes bem em esperar-me hoje. Aqui estou. Não poderia faltar ao cumprimento dessa promessa. Falo o meu coração de espírito a todos os meus, e quando eles me procuram no além, onde estou, a minha alma vibra de satisfação, por sentir que me amam, talvez mais do que quando estive em seu seio. Eu retribuo todo esse afeto, eu compreendo todo esse amor. Vigilância, meus irmãos. Paz. Amai a todas as criaturas e velai, porque o Cristo disse, vigiai e orai. Francisquinha. Em 30 de agosto de 1940. Fazer sempre o bem. Meus amigos, meus irmãos, paz. Serei breve, procurarei, em poucas palavras,
tocar os vossos corações e a vossa inteligência para o entendimento daquilo que é o dever. Espero boa vontade de todos aqueles que se dedicam ao trabalho do Senhor. Conto que as resoluções tomadas sejam as melhores, porquanto cada um já meditou sobre elas, já cogitou o melhor a fazer em prol desta casa. Com a permissão divina, estamos a vosso lado, para vos intuir aquilo que vos for necessário para o bem do asilo espírita João Evangelista. Recomendo agora a todos os assistentes a continuação das preces para a paz universal. Que a doutrina dos Espíritos possa ser o traço de união entre os povos. Que o reino de Deus seja apressado a vir à terra para o benefício de todos os homens. Que as criaturas humanas, mortais que são, não se esqueçam dessa imortalidade da alma, para quando penetrarem no além após a morte do corpo não serem apanhadas de surpresa, como aquelas que desconhecem a doutrina. Buscai sempre fazer o bem, nunca ter ódio para este ou aquele, e, quando, por infelicidade, houver um mal-entendido, voltar atrás para o consertar. Isso não será baixez ou vergonha. Procurar fazer o bem. Calma, portanto, vontade de trabalhar, fraternidade constante e contínua, para que o trabalho seja proveitoso. Que a benção de Deus recaia sobre todos vós, é o meu voto. Max. Em 30 de agosto de 1940. Ajudemo-nos uns aos outros. Amigos e irmãos, Deus seja louvado. Aqui estáis reunidos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aqui vós estáis, mais uma vez, em comunhão espiritual com os vossos irmãos e amigos. Aqui vos encontrais unidos, porque sois espíritas em vossa maioria e sois cristãos. O cristianismo, meus irmãos, aproxima as pessoas umas das outras. Onde houver cristianismo, sem dúvida haverá essa aproximação que une os crentes em si. Ser cristão é desejar ao seu irmão todo o bem, porque, se amai a Jesus com toda a pureza dos vossos sentimentos, deveis observar seus ensinamentos, e compreender que ele, no alto da cruz, naquele sofrimento horrível, sempre perdoou a todos quantos o ofenderam. Nós, portanto, que o temos por modelo, que dizemos amá-lo sobre todas as coisas, devemos compreender a sua doutrina e procurar, como ele ensinou, amar-nos uns aos outros. Perfeitos, meus irmãos, não encontrareis na terra. Criaturas sem mácula, também não encontrareis. Todos têm as suas falhas, alguns mais acentuadas, outros menos, porém a perfeição só se encontra no espaço infinito. Aqui, essa contingência terrena, arrasta a criatura ao erro. Assim, pois, se não há perfeitos, se todos são criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro, às tentações e ao pecado, vós estáis nesse número. Assim sendo, a igualdade nas vossas vidas, a igualdade na vossa conduta, a igualdade, enfim, entre todos vós. Sois imperfeitos como os outros são. E nós? Que diremos de nós, que vos visitamos, que vos acompanhamos, somos, talvez, tão evoluídos que não tenhamos culpa. Longe estamos da perfeição, porque ela só existe em Deus, mas, é certo também que a perfeição relativa de todo espírito encarnado se fará, desde que trabalhe pela sua evolução, pelo seu adiantamento, procurando corrigir os defeitos do seu caráter, emendando os seus erros, desenvolvendo as suas faculdades de acordo com a sua inteligência, compreendendo o que é bom. Deveis procurar também ativar as qualidades afetivas dos corações bem formados, de onde só se pode esperar a prática do bem. De corações propensos ao mal não se pode esperar frutos bons. Amai-vos uns aos outros e livrai-vos das maldades deste mundo, que é de luta, de dor, de vergonha, de desprezo pelas coisas certas, de egoísmo, de ambição e orgulho. Esta é a razão do seu proceder. Mas, pergunto eu, acaso estes que assim procedem estão dando um testemunho cristão? Certamente o que não. Pois então, se são esses os que erram, os seus pensamentos correspondem ao grau da sua espiritualidade.
Pedir a Deus na sua caridade infinita para que eles compreendam que estão em erro, pisando aos pés a norma da caridade cristã, os santos preceitos do Cristo na sua santa doutrina. Que não fiquem empedernidos perante os sofrimentos das mães, perante as lágrimas dos anciãos que não se podem suster de pé, para se manterem como homens que verdadeiramente o são. Esses são os sofrimentos da terra, são as mágoas da humanidade e, infelizmente, outras sobrevirão ainda mais, originadas pelas emanações de ódio, de sentimentos baixos e vis, infelizmente da maioria dos homens. Vós que me ouvis, espíritas principalmente, atendei, amai as crianças, são elas que, não tendo conhecimento, não cogitam que um dia as possa afetar tais males, amai-as de toda a vossa alma. Ajudai-as dentro da caridade cristã. Deus abençoe a todos, e a nós conceda a graça de ajudarmos sempre a infeliz humanidade. Isaura. Em 6 de setembro de 1940. A Lei do Perdão. Amigos e irmãos, paz. Comovido se encontra o meu espírito diante da grandeza excelsa da doutrina espírita. Pudessem aqueles que não creem assistir às cenas que o Espiritismo proporciona aos nossos olhos, pudessem os seus corações endurecidos apreciá-las e se encheriam de um outro sentimento, aposto à indiferença. Sim, meus irmãos, a lei da vida é o sofrimento. Em qualquer parte em que possais vos apresentar com uma certa intimidade, notareis que a dor faz aí morada. Até mesmo nos lares onde parece que a felicidade se instalou, ela penetra de vez em quando, para chamar o espírito à realidade da vida, mantendo o progresso pelo sofrimento. Pobres das mães. São as criaturas mais sofredoras que se encontram sobre a terra. Pudesseis vós, ainda vos repito, penetrar em todos os lares e sentir os corações maternos, a vez de encontrar em todos eles uma mágoa profunda, uma dor oculta, que não transparece pelo gesto, mas se revela pelo olhar, cuja expressão a traduz. E, muitas vezes, basta uma manifestação como esta para revolver um coração materno, fazendo-o vibrar de compaixão e dor. Mas a lei da vida é do perdão, é a lei que o Cristo implantou quando, no alto do Calvário, extinguindo a sua vida material, perdoou os seus algozes. Abençoadas as almas que aprenderam a caminhar pela estrada do sofrimento, mas sempre retribuindo com o perdão todas as ofensas recebidas, muitas vezes ainda na terra. Elas colherão o resultado da sua faculdade em saber perdoar. Nunca vos esqueçais de fazer o bem, meus irmãos, porque esses que hoje vos pertencem, que se chegam a vós, foram, em outras épocas, talvez vossos inimigos. Agora são fracos, erram, mas vós sabeis que ninguém é perfeito. Procurai sempre os corações sofredores, procurai aliviar as dores ocultas daqueles que não se queixam, saneai os seus sofrimentos. Quantas vezes vós hesitais em mitigá-los, quantas vezes a intuição passa entre vós, e pensais, Senhor, eu devo proceder desta forma. E vós deixais fugir essa intuição. Sede caridosos. Não hesiteis em aliviar todos os sofrimentos que transparecem diante dos vossos olhos. Eu bendigo ao meu Deus, ao meu Senhor, pelas dores que suportei no mundo terreno. Eu agradeço e louvo ao meu Deus, pela grande esmola que me concedeu, em resposta às súplicas constantes que o meu espírito fazia, numa grande ânsia de paz. Quem aprende a perdoar e de coração faz, cedo ou tarde terá recompensa. Alberto Varcelos. Em 6 de setembro de 1940. O momento da prece. Meus amigos e meus irmãos, seja convosco a paz do Senhor. A hora da prece é a hora em que os espíritos se devem concentrar para pedir a misericórdia de Deus e o deferimento de seus pedidos. É preciso conservar o pensamento na fé salvadora que conduz todas as almas umas às outras. Uma reunião espírita é uma reunião de irmãos, que se devem vincular pelo mesmo pensamento, pela mesma caridade. Assim, pois, o interesse de um deve ser o interesse geral. Se alguém tem seu filho,
seu marido ou seu irmão em estado deplorável de saúde, ou muito mais ainda de espírito. Outros, por sua vez, têm o seu querido, a sua pessoa amada vagando pelo mundo além no rigor da sua prova. Outro sente ainda quente o corpo daquele espírito que partiu, ainda sente as lágrimas correrem pelas faces, e, assim por diante. Cada um tem a sua dor, tem a sua mágoa, a sua queixa. O momento em que se ora é o momento em que todos imploram a Deus a sua caridade em favor dos que padecem. Meus irmãos, as preces são necessárias para o desencanar do espírito. A dor impulsiona o espírito para frente, porque, no momento da alegria, da felicidade, poucos são os que se lembram do seu Deus, para orar em espírito e verdade, mas a dor aproxima. A dor chama o espírito para o caminho do bem e em seguida ele assume com resignação a sua prova, pedindo a Deus que lhe dê forças para o seu cumprimento. Tende coragem, tende fé, que o vosso organismo material guiado pelo organismo espiritual formado por Deus à sua semelhança, será fortalecido pelo seu poder. Não deixeis, portanto, nas dificuldades terrenas, a prece. Ela vos dará amparo e consolo para poderdes vencê-las. Deus vos abençoe e vos guie. Neri. Em 13 de setembro de 1940. Saibamos sofrer. Meus irmãos, paz. Paz em nome daquele que é o Cordeiro Imaculado do Senhor. Essa paz consoladora que envolve as nossas consciências, serenando-as, esclarecendo os nossos espíritos e fazendo-nos ver qual o caminho da vida. Nunca vos esqueçais, meus irmãos, de que as vossas ações, as vossas palavras, os vossos menores gestos, são todos medidos, pesados na balança divina. Quando sofreis, e o vosso pensamento se resigna ao sofrimento, pedindo socorro a quem vô-lo pode dar, Deus se compadece do vosso sofrimento e poderá amenizá-lo, se for da sua santíssima vontade, alentando os vossos males. Quando, porém, o vosso sofrimento não é resignado e até duvidais da existência de Deus, dobrado é o vosso padecer. Vós, meus irmãos, deveis orar com sentimento, e sentireis o alívio daqueles que sabem orar. Grande consolo no momento da dor é a prece. Quantos lutam, trabalham, a fim de encontrar no pensamento um remédio para os seus males? Quantos se sacrificam, procurando abater as garras que o vão matando, quando mais simples seria, em vez de afastar-se da tempestade, procurar Deus dentro da consciência, no íntimo do ser, consolo para tantas dores, tantas amarguras na terra. Vosso planeta é um mar de sofrimentos e dor, não é, porém, uma injustiça de Deus. Tendes certeza do dia de amanhã? Cultivai a semente da caridade, da paz e do amor e tereis um despertar feliz, Jesus vos assegura. Desejo paz a todos os homens e que vos ameis como Deus quer. Célia. Em 13 de setembro de 1940. Vaticínio. Amigos e irmãos em Cristo, o Senhor Deus vos guie. Aqui estou entre vós, meus caríssimos irmãos, mais uma vez, em cumprimento do meu dever. Nada mais caro ao espírito encanado, ou desencanado, se procura enveredar pelo caminho do bem, do que o cumprimento do seu dever. Só sabe a alegria que invade uma alma quando tem certeza que agiu dentro das suas responsabilidades, desempenhando-as, quem tem o prazer de conhecer as leis que regem a realidade individual. Efetivamente, os ignorantes na matéria acham que não têm que dar satisfação dos seus atos a ninguém, que podem proceder bem ou mal, sem darem satisfação ao mundo, nem à pessoa extraterrena. Mas, este pensar é errado, porque não se coaduna com os preceitos do cristianismo, a solidariedade humana, a solidariedade espiritual. Não podem nem uns, nem outros, fugir a esta regra traçada pelo próprio Deus. Os espíritos encarnados, ou desencanados, foram feitos para a solidariedade em todos os momentos tristes da sua vida. Já não falo nos momentos felizes, porque a alegria tem a particularidade de fazer os homens esquecerem-se do dia de amanhã. Os alegres pensam no momento presente,
Os tristes pensam no futuro, no alívio dos seus males, nos dias melhores. Ora, quando uma criatura, vivendo na terra, pauta os seus dias, as suas ações, pela regra da mais restrita moral, é lícito esperar desta criatura, de acordo com as regras que adotou, a observância dos seus preceitos, porque sempre os aceitou. E, se mais tarde essa criatura envereda, pelo caminho do espiritismo, mais correto ainda deve ser o seu proceder. É uma verdade, meus amigos, que as intuições claras que lhes mandamos do além, para lhes abreviarem o cumprimento das suas responsabilidades, elas dão o desempenho perfeito do seu dever, com a consciência tranquila de escolher sempre o bem. Assim deve proceder todo cristão. Dificuldades, meus irmãos, não hão de faltar. O mundo é cheio de embaraços, mas, se formarem um trabalho com fé, por que não hão de esperar que essa fé supere montanhas? É a palavra do Cordeiro de Deus, a fé transpõe montanhas. Por conseguinte, em qualquer passo dado na estrada da vida, com fins caridosos, altruísticos, sem a menor sombra de lisonja, todo crente espírita deve esperar, e esperar com fé. Nem sempre a sua passagem pela vida transitória lhe oferecerá rosas. Há também as grandes dificuldades terrenas. Muitas vezes a oposição dos que mais prezamos. Mas que fazer? Ir na corrente das decepções? Esmorecer por causa das dificuldades no meio da tarefa? Nunca. Olhos voltados para o alto, preces constantes ao Senhor Jesus, coração aberto à caridade, pensamento isento de impureza, mãos limpas e sentimentos ao alto. O asilo espírita João Evangelista necessita de trabalhadores dessa espécie. Trabalhadores que sejam instrumentos na mão do seu diretor espiritual, para o começo desta grande obra que apenas se inicia. É a sua continuação que devemos esperar, e devemos ter fé em Deus, que não haverá barreira terrena que a possa desmoronar. Paz a todos os homens. Até a próxima vez, caro amigo. XX em 20 de setembro de 1940. Uma experiência. Deus seja louvado. Meus amigos, meus irmãos, a continuação dos vossos trabalhos de sessões de espiritismo prático vos dará a certeza de que não é improfícuo este trabalho. Se bem que haja correntes opostas combatendo-as, achando que as sessões de espiritismo prático não devem ser feitas, peço vênia para, não contradizendo, afirmar que as sessões práticas grandes resultados têm. Conto-vos apenas uma experiência para esta ilustração. Frequentava esta sessão de espiritismo prático uma família que para aqui se encaminhava todos os dias próprios. Essa família, tendo conhecimento com outra, em cuja casa havia alguém perturbado em seu espírito, com ideias trágicas, trouxeram essa criatura aqui. Essa pessoa assistiu a esta sessão, na qual se manifestou alguém que sofreu horrivelmente, em consequência de haver infringido a lei de Deus, não matarás. Era o espírito de um homem que se havia enforcado. Pois bem, a criatura trazida à vossa sessão, que tinha o pensamento de cortar a sua vida terrena, convenceu-se e, voltando para casa, deu a entender aos seus, com toda clareza, que o pensamento de suicídio havia fugido da sua mente por completo. Permanece até hoje completamente são, pensando no seu trabalho, sendo útil aos seus e absolutamente sem pensar em transigir a lei divina. Conto este caso como exemplo de grande utilidade para os assistentes desta casa, alguns dos quais necessitam de prece e de conforto, para que a semente colhida nesta sessão de caridade e de humildade lhes ensine a observância às leis de Deus. Os médiuns que são especial ponto de contato entre vós e os espíritos devem, estudando a doutrina, compreender as suas responsabilidades de espíritas, não se recusando a receberem o espírito que tanto necessita. O médium é um expoente da verdade, tem responsabilidade a cumprir, e, para lhes dar desempenho, devem frequentar as sessões e dar, pela sua faculdade mediúnica, aquilo que Deus espera que seja dado aos pobres.
Paz com todos vós. Max. Em 20 de setembro de 1940. Esperemos melhor futuro. Irmãos amados, meus amigos, que vos encontrais nesta hora, neste recinto, desejosos de ouvir a palavra do além, seja convosco a misericórdia do Pai. Esta casa, cujo fundamento foi aprovado e decidido pelo seu diretor espiritual, o Espírito Luminoso do Apóstolo João Evangelista, discípulo amado do Divino Mestre, é uma casa de caridade que muito necessita do apoio, do amor e da dedicação de todos os crentes espíritas. Viemos aconselhar a todos que se dedicam à causa cristã do Espiritismo, e por ela se sacrificam, a estudarem o porquê da existência e a razão dos seus sofrimentos físicos e morais, tudo, enfim, que se relaciona com a eternidade da vida, e que se aprende lendo os livros sons do Espiritismo. Nada é inexplicável. Os fenômenos que parecem mais esquisitos para o homem, o Espiritismo torna claros como a luz do dia. Alguns têm provas duras para o cumprimento da sua tarefa, de outras vezes esquecida. Outros têm diante de si, em todas as horas, em todos os minutos, sofrimentos alheios que se tornam a sua cruz. Outros, ainda, são portadores de moléstias que a ciência não pode curar, porque ele ainda não permitiu que assim fosse. É assim a Terra, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua prova. É necessário compreender estas coisas para não se chegar ao ponto de descrer da misericórdia divina. Quando vedes um lar transbordando de felicidade, não compreendeis que o vosso lar também não seja assim. Outros, quando pensam atingir o ponto do seu destino, que cuidam alcançar com aquilo que lhes serve, esperando dias melhores, subitamente tudo isso se evapora, tudo isso termina, tudo isso acaba. Inexplicável? Não. Tudo isso se explica perfeitamente, são as vidas sucessivas, as múltiplas reencarnações do espírito, que dão causa à vida atual. Estudai a santa doutrina. Não duvideis em absoluto do amor e da misericórdia do Pai, mas pensai no futuro, virão dias melhores. Não penseis que esses dias não chegarão, esses dias de felicidade no além, pois que o Pai não falta à sua palavra, e Jesus ao seu amor. Nunca. O corpo material desce à sepultura, o espírito, porém, vai para o além, com as suas virtudes ou com as suas faltas. Escolhei, portanto, se quereis sobreviver luminosos, sofrei com paciência, dando cumprimento à vossa tarefa, tende resignação, suportai as faltas alheias como desejais que suportem as vossas. Com a justiça com que medirdes os outros, com essa sereis julgados. Paz conceda o Senhor a toda a humanidade, seja ela compreendida, para que abandone os sentimentos de guerra, que escandalizam o evangelho cristão, para que venha a paz. Deus vos abençoe. Tiago. Em 27 de setembro de 1940. Beleza moral. Meus amigos, meus irmãos, tal seja a orientação dada à vida material pelo Espírito, tal será o seu despertar após a morte do corpo. Aqueles que se consagram à ciência e que por isso se materializam, quando seus espíritos se desprendem do corpo material nada compreendem, pois que nada sabiam da vida em que ora ingressam, desconhecendo, como ignorantes, o A, B, C do espírito. É uma razão forte para aconselhar ao homem de ciência o estudo da sua alma, pois, se tanto ele se absorve no estudo para a cura das moléstias e deformidades do corpo físico, maior deve ser a sua aplicação no estudo da alma, seus direitos e privilégios. Os simples, porém, que se ocupam com o espírito, têm o seu despertar consciente. Há criaturas fúteis que só pensam na sua beleza plástica, nos seus olhos, na cor dos seus cabelos, no formato das suas mãos, cogitam de tudo quanto interessa ao seu ser material. Melhor seria que uma parte dessa atenção e desse amoroso cuidado, fosse dedicado ao espírito, preparando-o, embelezando-o, e sobretudo,
aprendendo os porquês das coisas terrenas, que em tudo se relacionam com a imortalidade da alma. Uma moça. O que é uma moça? Admitamos que tenha desejo de ser bela, que isto não é mal. Que se apresente encantadora aos nossos olhos, quer pelas formas, que pelo modo de ser, inteligente e boa. Uma moça é simplesmente isso. Corpo, beleza plástica. Não tem alma. A ela escapa a percepção de que só se acaba a matéria. As moças devem cuidar do seu corpo. Aformoseá-lo não é pecado. Todas gostam de agradar. Todas gostam de ser belas, possuir encantos e encantar. O tipo completo de uma moça que se trata nunca contesta essa verdade, mas essa moça deve pensar na sua alma, para que não aconteça que a beleza do corpo consiga fazê-la esquecer a beleza mais elevada, que é a beleza da sua alma. Vós, por exemplo, ouvis dizer assim: não sei que tem fulano, ou fulana, não é bonito, ou bonita. Não tem beleza, tem até certos traços que são incorretos, mas tem não sei que encanta, que me prende ao ponto de não poder passar sem vê-lo. O que é? É a beleza da alma, é a verdade do espírito, é o encanto da caridade que embeleza este ser à vista do homem, tornando-o belo e formoso à vista dos espíritos. Não queremos detestar a beleza material, longe dos nossos pensamentos. Gostamos de moças encantadoras e, já o dissemos, mas, a par dessa beleza existe a beleza da alma, que está no olhar, a caridade espontânea do seu ser, a felicidade da sua alma, a inteligência desprovida de fantasias ocas. Assim são as mulheres que fazem a felicidade do seu lar. Porque, se acontecer a desventura de uma mulher bela, na completa acepção material da palavra, bela fisicamente, que seja o encanto do seu esposo, tendo, porém, uma alma, digamos, dura, ficar com uma moléstia que deforme a sua pele, atingindo o seu corpo tão belo, todo aquele ser material, com tantos encantos e cuidados, ficará crivado de cicatrizes que nunca mais sairão. Se era só isso que prendia ao seu esposo, então, não quero terminar o pensamento, deixarei convosco. Mas, se a mulher pouco formosa, mesmo não bela, possuir uma alma bem formada, propensa ao bem, apesar de deformada, em seu corpo, sua felicidade continuará. Sendo a alma boa, será sempre o encanto do seu lar, os seus modos serão delicados e farão o prazer daqueles que a cercam, enquanto que a outra, perdendo a beleza do corpo, nada mais lhe resta, porque não tem beleza moral. Direi para as moças: cultivai, minhas amigas, a beleza da alma. O corpo tem o seu fim, a alma viverá sempre. Ela deve ser sempre iluminada pela inteligência e pela bondade. As moças devem ser belas e boas, com pensamentos elevados, caridosos e amigas do direito e da justiça, e assim se tornarão um todo harmônico, de perfeição completa, relativamente à terra. Eu sei, e falo assim, porque também fui moça, também conheci de perto o que as moças sentem, mas hoje, nesse mundo além, para onde Deus me chamou, em um tão grande dia, eu sinto a felicidade em minha alma. Aos meus, que me escutam, eu me sinto perfeitamente feliz, não lamento a falta dos meus dotes materiais, mas a minha alma tem evoluído graças à misericórdia do meu Deus. Deus vos abençoe a todos. Isaura. Em 27 de setembro de 1940. Confiança. Deus seja louvado. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Irmãos amados e meus amigos, a doutrina espírita está cheia de bênçãos e verdade, para vos oferecer um lenitivo aos vossos sofrimentos. A fé que ela inspira é sólida, verdadeira e esclarece a compreensão em Deus, limitada ao vosso estreito alcance. Tendes, porém, um meio de chegardes até o trono de Deus, por meio das vossas preces, da vossa consagração pessoal, pedindo perdão do vosso passado, pedindo que se reduzam os vossos sofrimentos pela sua graça, como a esmola de que mais tiverdes necessidade neste momento, mas que o vosso coração se encha de fé,
Que a vossa alma não duvide, e saiba que Jesus, Pai dos seus filhos, os ama a todos e os aquece no fogo sagrado do seu amor. Assim, pois, não confieis tão fortemente nas correntes terrenas que podem falhar, são opiniões humanas, todos podem errar. Não confieis demais naquilo que os homens vos prometem, não vos deixeis enganar com falsidade. Só Deus é onipotente e sua sabedoria infinita pode prever e provar em todos os acidentes. Amai-vos muito e recordai-vos sempre que a união faz a força. Sede sinceros, verdadeiros para com os outros. A lealdade e a fraternidade são as bases do cristianismo. Não pode haver um cristão sem estes dotes. Esta seção que frequentais e a cujo seio pertenceis, é cristã. Sede cristãos, não somente por nome, mas por coração, dessa fé sincera, e recordai-vos sempre, não descreiais da vossa fé, ela se resume neste lema divino: caridade, humildade e fraternidade. Não sejais indiferentes às dores dos vossos irmãos, não cerreis os ouvidos às súplicas dos que vos pedem, pelo contrário, sede solidários com os vossos irmãos e recordai-vos sempre que o poder da fé se radica no além. Deus vos acude e vos socorre em todos os momentos da vossa vida, e vos robusteça cada vez mais na esperança. Deus vos abençoe a todos. Deus vos proteja sempre. Max. Em 4 de outubro de 1940. O nosso inimigo. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Meus amigos, que vos hei de dizer, se a maldade que reina e caminha no mundo do Senhor dá os mais maléficos frutos? O exemplo de Jesus e dos santos que acompanharam seus passos, o cristianismo implantado pelos apóstolos, revelação espírita, anda detém os homens em seus crimes. Que é o espiritismo, e o que ensina ao homem? Ele ensina o caminho que para Deus conduz, a regra da vida para a felicidade. Nada disso a maldade respeita porque quer caminhar a reda e a solta, neste mundo do meu Deus. À vista disso, ficamos sabendo que todo o nosso esforço é vão. Não é isso possível. Temos a promessa divina de que qualquer esforço dado de boa vontade à causa santa do bem não será vão. Meus amigos, vós sabeis que eu estou indo constantemente àquele teatro triste em que se desenvolve a grande guerra. Trago de lá muitas tristezas na minha alma, muita mágoa, muita pena dos meus irmãos, porque vejo que aquelas criaturas não parecem entes humanos, mas parecem feras soltas, procurando cada qual destruir aquilo que todas chamam inimigo. Inimigo. Onde está o inimigo? O inimigo está dentro de cada um, este é que é o inimigo. Deus criou os homens para serem irmãos e os estendeu pela natureza toda. Onde está o inimigo? O inimigo está dentro do seu organismo, a sua maldade, a sua paixão desordenada por qualquer vício, isso é que é o inimigo. A este inimigo aceitam como amigo, satisfazendo-lhe todas as vontades, deixando-se dominar por esses vícios, para chamar inimigo aquele que nasce em terras distantes. Não, meus amigos, vós deveis compreender que Deus é Pai de todos os homens, por conseguinte, os homens são todos irmãos. Sendo irmãos, têm de ser fraternos uns com os outros. Esta casa de João Evangelista trabalha para que todas as criaturas humanas se compenetrem desta grande expressão da verdade. Deus quer que os homens se amem e sintam a dor do seu irmão, em todas as mágoas, em todos os prazeres. Pobre de mim, não tive muitos conhecimentos nesse sentido na terra. O meu coração só se conhecia a si próprio, mas guardava dentro de si alguma coisa secreta. A ninguém o meu coração revelou este segredo, pois era uma coisa de sagrado que só Deus podia saber. Este sentimento passou comigo para o além. Cá, deste mundo, olhando para os meus irmãos, que também são meus porque todos somos irmãos pelos laços espirituais, eu rogo sempre ao meu Deus que essa solidariedade fraterna que o Espiritismo procura encaminhar o homem, seja para ele uma verdade, e nunca se arrependa de tal ou qual ação boa, porque muitos aqui, embora na sombra,
e compreendendo o fogo da verdade, procuram arrancar a boa semente daqueles que a deixaram germinar. São verdadeiras aves de rapina. Sei por que falo assim, sei por que penso assim. Quantas vezes, com tanto trabalho nós procuramos plantar a semente no espírito dos nossos irmãos, e lá vem a maligna ave de rapina. Súbito arranca, joga para longe. Deus quer que os homens sejam irmãos, nós que fomos os vossos maiores, pelo sangue, na terra, somos os menores no além. Rogamos a Deus que abençoe a casa de João Evangelista, para que ela possa receber a semente que o seu guia e diretor espiritual lhe traz, fazendo-a fortificar os corações para a prática do bem a toda a humanidade. Deus vos guarde e a mim conceda a força de continuar a minha tarefa, apenas começada. Maria Rita. Em 4 de outubro de 1940. Tarefa espírita. Meus amigos, tarefa árdua é ser espírita. Graças a Deus que assim é. Espera-se de um espírito maior esforço pessoal para a renovação do seu espírito, isto é, o seu ser espiritual. Esperase do espírito a confiança naquele que é o seu Pai, que olha para a terra com toda a grandeza do seu amor. Espera-se do espírito o cumprimento da lei traçada pelo Criador, as suas obrigações, tudo se espera do espírita. É penosa a sua tarefa, as suas responsabilidades são grandes, enfim, a demonstração da sua fé é indispensável. Mas, se o espírita não encontrar forças suficientes em si para tais desempenhos até o último dia da sua existência, deve saber onde buscá-la, se realmente o é. Para que serve a religião? A religião que pode ser jogada para que ou para além, como uma borboleta de flor em flor, que tanto lhe faz esta como aquela, sem um pensamento real, sem um alvo que se destina a um bom fim, sem ideal nobre, vale a pena ser religião. A religião verdadeira é a que sustenta o teu moral, que suporta o peso da tua cruz, que te aguenta na vida. E a religião espírita, graças a Deus, tem esse poder. Vós, espíritas, que tanto padeceis algumas vezes por causa dos vossos próprios erros, falta de retidão, por causa do vosso pensamento ventoinha, vós, espíritas, chegai-vos essa fé no momento em que a dificuldade se apresentar. Cristo disse, pedi e abrir-se-vos-á. É chegada a hora de pedir. O que pede com fé tem alívio nos seus sofrimentos, alguns não pequenos. Se o peso é grande, suportai-o por amor de Jesus, cujo peso é leve, suave e doce. Se a dor é profunda, relembrai-vos do sofrimento da Virgem pura, quando viu seu filho arrastado pela rua da amargura, o maior sofrimento que um coração de mulher jamais sofreu. Se o mundo falha em seus compromissos, lembrai-vos ainda da palavra do Mestre, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque chamados são todos, mas poucos o acompanham, por não quererem abandonar os pecados que os prendem, voltam as costas e seguem caminho errado. Eis porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Se compreendeis o que é ser espírita, se amais o Cristo, que vos ama, não esmoreçais no cumprimento do vosso dever. Coragem. Há criaturas que fazem como os cães que ladram à lua, criticam tudo e a todos. Pobres criaturas sem critério, o satélite da Terra continua a brilhar, não escutando as suas vozes. Firmeza na fé, coragem no sentir. Meus irmãos, sou vosso amigo, e sou até um dos íntimos, mas nesta ocasião me foi determinado abordar este assunto e eu faço, mas sou vosso amigo. Desejo auxiliar-vos e muito especialmente os que padecem. A vossa fé deve ser bem forte para alimentar o vosso espírito. A religião espírita é bastante para curar os vossos males. Fé em Deus, amor a Jesus, caridade com o vosso próximo. Até. José Dácio. Em 11/10/1940. Eduquemos as nossas almas. Paz conceda o Senhor à humanidade e a vós, crentes espíritas, a sua benção. Sinto-me satisfeita em voltar ao vosso meio para vos dizer algumas palavras. Já fiz a minha estreia,
E foi com muita alegria que o fiz. Vejo que o grupo daqueles que partem para o além sem conhecimento da sua personalidade de espírito aumenta, e não é só no vosso asilo, nesta sessão, que se manifestam essas criaturas desconhecedoras do seu valor espiritual, também em outros lugares, em muitas sessões, fora do vosso país, em muitos lugares onde nós fomos levados em cumprimento do nosso dever, se dão essas comunicações constantes. É porque estas provas dão, o que não fazem outras religiões, o ensino à alma esquecida dos seus privilégios de imoralidade. O Espiritismo procura fazer e sentir a criatura humana o peso da sua responsabilidade permanente, mostrando a verdade a essas criaturas sem fé, fazendo-os ver a importância da volta do espírito à matéria, a consciência do espírito após a sua retirada do corpo. As outras religiões não ensinam estas coisas, de forma que, permaneça um espírito desperto sem acordar, permite-me a expressão desperto sem acordar. Desperto porque abandona a matéria, e não acorda porque não toma posse de si. Nós recebemos instrução no além, isto se deu comigo, não parti sabendo muita coisa que deveria ter sabido, mas aprendi do lado de lá. E isso me tem servido de grande benefício. Venho, pois, falar para encorajar as moças, como eu fui, que cuidem do seu corpo, mas não se esqueçam da sua alma. Não deixem que a alma seja ignorante, atrasada, porque então ela se manterá nesse nível de inferioridade e atraso por longo tempo. A mãe, a irmã, os pais, devem ensinar a criança, incutindo-lhe essa imortalidade, enfim, essa eternidade de vida. E quando vier o desabrochar da inteligência, incutir-lhe o porquê da vida. Eu amo aqueles que se interessam pela minha evolução, sinto-me bem, sou testemunha da sinceridade daqueles a quem amo, da sua fé. Venho apenas dar um pouco de encorajamento aos meus amigos. O que vos trago neste instante é pouco, mas a grande fé fervorosa tem domínio sobre a própria vontade. Dominai os nervos da matéria, os vossos nervos vos abatem, vós tendes impressões fracas, que a vossa fé deve governar, e é justo, confesso, é preciso dar de vez em quando alguns dias para descansar dessa lufa-lufa de trabalho, de interesses, fatigam-se os corpos, e os corpos fracos dificultam o progresso do espírito, portanto, afirmo, esse projetado descanso é aceitável. Para vós outros, meus amigos, a quem eu estimo pela convivência, porque muitas vezes vos assisto sem ser vista, eu digo, nunca percais a esperança, nunca vos odieis, porque para serdes amigos Deus vos ajuntou na terra. Eu vos desejo toda a paz, todo o progresso do asilo espírita João Evangelista. Mais uma vez, até quando Deus permitir a minha volta. Almira. Em 11 de 10 de 1940. O espírita deve ser forte. Meus amigos, meus irmãos, o mundo está como um vasto hospital de dores, o mundo aí está como um vasto sanatório, de criaturas insanas, o mundo aí está a oferecer as suas glórias falazes àquele que se deixa levar pela ilusão. Mas, no mundo está a âncora de salvação para aqueles que a ela se apegam, a fé. Meus amigos, o coração do homem crente é um báculo que o sustenta, é um ponto de apoio. O descrente não pode ter paz dentro da sua alma, porque ele, com as palavras que profere, com a falta de crença que possui, com a leviandade própria das criaturas do que não sabem crer, passa uma vida desolada sem gozar, porque não sabe crer, a felicidade. Que melhor bem pode ter o homem, que sentir a sua consciência satisfeita pelo bem que praticou, ou pelo mal que deixou de praticar. Que maior felicidade do que saber que está no cumprimento do seu dever. Malgrado o pensamento contínuo daqueles que se sentem fracos diante da fé, ele caminhará tranquilo, feliz. O espírita deve ser forte, não somente suportar as dores físicas que a todos afligem, mas as morais que são bem mais proveitosas. O espírita deve estar pronto para o sofrimento,
porque ninguém está isento dele. É por ele que se derrama a luz. O espírito tem em si um meio de caminhar mais seguro, é a prece. Ao recolher-se ao seu leito, para dar descanso ao corpo que trabalhou o dia todo, o espírito eleva o pensamento ao Pai e diz: Senhor, quero prestar-te contas do meu dia. Perdoa-me se errei e ajuda-me se mereço. Dá que eu tenha intuição para o bem, que as minhas mãos só se abram para fazer o bem, que a minha boca não se abra para dizer aquilo que não se deve pronunciar. Eis o conselho do vosso amigo, que a todos estime e a todos quer, e deseja o progresso de todas as almas, que os homens não vejam apenas o dia presente, mas, também, vejam por vir que se descortinará diante de si em dias futuros que não tardarão a chegar. Esse dia, em que os homens não serão homens, mas espíritos, em que todos os crentes se enlaçarão com a mesma sinceridade, em que aqueles que fugiram da fé verdadeira, por não saberem crer, voltarão para ela, ansiosos de luz. Paz conceda o Senhor a todos os homens. Deus vos guie, meus irmãos. Tiago. Em 25/10/1940. De um pai para sua filha. Deus nosso Senhor seja louvado. Louvado seja o seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e meus irmãos em crença, aqui tendes talvez o menor dos vossos companheiros em espiritismo. Tenho prazer em dizer assim porque o sou, mas a minha fé eu sempre conservei no recôndito da minha consciência, como um farol para iluminar o meu espírito quando os meus olhos se fechassem na terra, e fossem se abrir no além os olhos da alma. Foram dias de sofrimento, mas, posso vos afirmar, pela fé no meu Jesus, não tive perturbação. Cedo compreendi que a minha alma estava livre do sofrimento que passou quando presa ao corpo de carne. Lamentei apenas que por tantos dias eu tivesse dado tanto trabalho, tivesse dado ocasião a tanta angústia, a tanto sofrimento, e sido motivo de tantas lágrimas correrem, quando eu necessitava de todo o sofrimento que passei. A minha reabilitação devo a essa doutrina, como sempre eu disse e digo mais uma vez. A dor reabilita o espírito. Como o tempo corre, como o tempo passa. 2 anos, tudo se foi. E como tudo a mim me parece presente neste instante. Resta apenas a alegria do meu espírito. Amigos, fortalecei-vos na vossa fé. Ela não é vã. As alegrias do mundo além são reais, são verdadeiras, posso afirmar, tudo que eu vejo, que eu sinto, tudo que eu desfruto. Em comparação a esse passado cheio de pecados do meu espírito, é realmente maravilhoso. Tudo por quê? Porque a fé sempre se manteve dentro da minha alma, sempre sofri, sempre fui martirizado, sempre senti dentro da minha alma um espinho a me ferir, sobretudo por não poder dar remédio a umas tantas coisas que eu queria emendar, mas não podia. Muito sofri, mas agora sinto-me feliz pelo sofrimento da vida passada. Tudo é sereno, tudo é luz, tudo é alegria, tudo é amor fraterno. Não devia de fazer isto em público, nem o que pretendo pedir, mas em particular, mas eu não quero perder a oportunidade de o fazer. Todos os meus se encontram mais ou menos em seus lugares, os homens são sempre os homens, para eles sempre que haja dificuldades na vida, estão sempre prontos, mas uma mulher, uma moça, merece a mim todo o meu cuidado. Ela sofre. Perdoa a minha fraqueza, eu devo ser forte, eu não quero fraquejar, mas eu tenho cuidado. E, se pudesse, nenhuma mosca pousaria em ti, e que os outros façam por ti o que eu não pude fazer, que sejam bons, que te estimem, que te queiram e tudo possam fazer. Eu vou ficar aqui. Eu sou feliz, a minha alma repousa na fé. E Cristo Salvador nunca deu pedras a quem pedia pão. Deus te abençoe, Deus te faça muito feliz, minha filha. Tu me conheces nestas pequenas palavras. Teu pai. Antônio Gonçalves Albernaz. Em 25/10/1940. Preciosos esclarecimentos. Irmãos amados e meus amigos. Deus seja convosco.
Que a vossa espiritualidade neste instante seja uma realidade, que as vossas almas se possam compreender dos seus privilégios eternos, das promessas de Jesus, das verdades da fé. Que os vossos espíritos compreendam que a vida em corpos de carne hoje, e amanhã serão espíritos desencarnados, tanto quanto nós, nesse espaço infinito de seres imateriais. Permita Jesus que as palavras evangélicas profetizem